Então, o meu nome é Sanzara Hasman e eu sou de São José dos Campos, que é interior de São Paulo, sou professora universitária. E no final do ano passado, eu estava tomando banho e aí eu senti uma coisa e aquilo ali ficou na minha cabeça. Aí eu estava com os exames muito atrasados, resolvi fazer. E aí eu fiz os exames e na hora que eu fiz o ultrassom de mama e a mamografia, tanto a médica do ultrassom quanto da mamografia, elas ficaram meio assustadas, assim, né? Eu me surpreendi. A do ultrassom queria chamar outra médica, ela ficou tão assustada que ela me disse assim, olha, isso não é normal, olha que cara feia que tá isso. Ela falou tanta coisa assim, e me mostrou na tela. E aí ela me deixou bem assustada, né? Aí me encaminharam para biópsia. Isso foi numa quinta-feira que eu fiz a mamografia e o ultrassom de mamas. E aí na segunda-feira eu fui fazer a biópsia. E a biópsia demorou um tempinho para sair o resultado. E quando saiu, deu carcinoma ductal invasivo do tipo 1. Acho que é grau de Nottingham. Eu até anotei aqui para ler, para falar direitinho. Carcinoma mamário invasivo, do tipo não especial, grau histológico final de Nottingham 1, que é para ser o caso bem inicial do câncer de mama, né? Aí eu fiz essa biópsia e antes de sair o resultado da biópsia, eu já marquei uma consulta com um oncologista. Eu não sabia bem aonde ir, que médico ir, e o pai de um colega do meu filho é oncologista, eu resolvi ir falar com ele para ele me dar uma orientação. Nem sabia que existia mastologista, nada disso. Aí eu fui na consulta com ele, na hora que eu estava entrando para a consulta, eu falei com a secretária que eu ainda não tinha o resultado da biópsia. Ela pediu para dar uma olhada ali no número de identificação, né, do exame que eu fiz de biópsia, e ela pesquisou para mim e tinha saído o resultado. Aí na hora que me chamaram para entrar na sala, ela me alcançou a folha da biópsia, e ali estava escrito, né, que era um carcinoma. Aí, ou seja, já entrei dentro da consulta, que era só de orientação, sabendo que eu estava com câncer. Nós fizemos, então, a consulta, e aí eu fui encaminhada para um mastologista para ver a questão da cirurgia. Então, o que a gente tinha? Eu fui para a cirurgia mais ou menos um mês depois, um pouquinho menos de um mês, tendo aquele diagnóstico de câncer de mama bem inicial. Ele tinha mais ou menos 1,2 centímetros e não tinha contaminação axilar, não tinha nenhum linfonodo com células cancerígenas. Aí eu fui para a cirurgia. Na cirurgia, eles tiraram mais ou menos 4 centímetros, que tira o nódulo, e mais uma região na volta, para uma margem de segurança. Nessa cirurgia, depois fazem uma nova biópsia para fazer outros tipos de análises, e no resultado da biópsia dessa cirurgia veio que as margens daquela região maior, assim, tinha um nódulo ali no meio, e aquela região maior que tiraram veio com as margens comprometidas, ou seja, ainda tinha ficado tumor. Precisei fazer mais uma cirurgia e no final das contas, o tamanho final do tumor era de 5,2 centímetros no maior eixo dele. Quando eu fui para a cirurgia, a gente não sabia disso. Então, eu pulei do caso inicial, caso 1, que era aquele bem simplinho, para o caso 2B, que ele não é assim, são 4 níveis, né, que a gente tem. E o 2B, quase no 3, significa que eu já tinha metástase axilar. E nesse meio tempo, enquanto eu tive o diagnóstico, o que aconteceu? No momento que a médica do ultrassom entrou em pânico, a menina, assim, ela teve um piripaque lá, que, nossa, que tá horrível, que tá não sei o que, eu me apavorei muito com aquilo, mas muito mesmo, eu voltei para casa em estado de choque. E aí eu passei assim, fui fazer a biópsia na segunda-feira, então de quinta-feira até segunda-feira eu tava naquele estado de choque, eu chorava, eu achava que eu ia morrer nos próximos dias. Se não fosse nos próximos dias, era no próximo mês. Aí todas aquelas cenas de filmes que a gente assiste, porque filme só tem filme trágico, todas aquelas cenas de filme que todo mundo morre, sabe? Que fica com aquela carinha batida, que aquele tratamento sofrido, e que sempre morre no final, vinha na minha cabeça. E foi muito difícil, eu passei, assim, vários dias, foi mais ou menos uma semana, assim. E eu olhava, eu ia procurar, assim, vídeos no YouTube para ver se me dava uma luz,
Mas olha o que que é a cabeça, né? Eu tava tão, me sentindo tão mal, tão frágil, tão que eu ia morrer, tão sozinha, que eu ia olhar os vídeos e eram uns casos, eu olhava aquele vídeo, a pessoa falando, eu fiz uma coisa que ninguém deve fazer, mas eu acredito que todo mundo faz. Eu ia pesquisar para ver qual foi o último vídeo postado daquela pessoa. Será que aquela pessoa estava viva? Ah, ela tem um blog. Eu vou lá pesquisar. Será que ela está viva? Terrível, tá? Eu estava me boicotando sem saber. E aí, depois desse tempo, assim, eu comecei a pensar, se eu ficar assim, não, se eu ficar com essa mentalidade, eu tô ficando muito mal, eu tô ficando muito para baixo. Os meus filhos, eu tenho 2 filhos, um de 14 e um de 10 anos. Eles vão sofrer, vai todo mundo sofrer, vai dar M nisso aqui. E aí eu consegui ter aquela percepção de que eu precisava de ajuda, eu precisava mudar essa maneira de enxergar as coisas. E que sozinha ia ser bem difícil mesmo. Eu não me via sozinha enfrentando e não me vejo até hoje, tá? Sozinha, eu não creio que eu teria passado da maneira tão boa como eu passei por tudo. E aí eu comecei a buscar informações e assistir vídeos, mais assim, vídeos de depoimentos. E aí eu te encontrei. Eu encontrei a Paty, e aqueles depoimentos começaram a me levantar e começaram a me dar uma certeza de que aquela visão de morte, de só coisa terrível, só coisa ruim por causa do diagnóstico de câncer, que aquela visão estava errada, que aquela visão era uma visão deturpada por tudo que eu já tinha ouvido falar na minha vida, e assim, aquelas crenças que vão ficando de coisas que você nem sabe de onde veio, sabe? E aí eu comecei a perceber que não era bem assim. E no depoimento das meninas, tinham coisas em comum que elas falavam que eu comecei a me ligar. E aí elas falavam de uma história de dieta alcalina, elas falavam de um monte de coisas assim que eram em comum das vivências delas depois que elas te conheceram. E aí eu fiquei assim, dieta alcalina para alguém que tinha sede de Coca-Cola. Eu não me lembro de tomar água, tá? Durante anos da minha vida. Durante anos, 10, 15 anos. Mas eu tinha sede de Coca-Cola. Basicamente, o líquido que eu bebia, a minha maior parte do meu tempo, todos os dias, quando não era refrigerante, era café. Acho que eu tomava 3, 4 litros de café por dia, naqueles copinhos de plástico. E a minha alimentação, Ainda cheio de gente... BPA, né? Nossa, eu nem sabia que existia esse negócio de BPA. Gente, eu assim, ó, eu levava uma vida que era uma vida que eu estava me colocando no caminho da doença. Se não fosse o câncer, seria uma outra, ou talvez várias, inclusive o câncer tudo junto. A minha alimentação, assim, era açúcar, doce, 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 doce. Eu podia comer assim, ó, um bolo inteiro, mas não é um bolo saudável. Era um bolo daqueles assim que você nem sabe o que tem lá dentro, sabe que é merengue, eu nem sei dizer o que era, tá? Porque assim, era um troço chegar a ficar com os bigodes aqui, branco ou marrom de chocolate. Tá? Então a minha alimentação era assim, era carboidrato direto, salada. Sabe que eu não sabia dizer, hoje em dia eu já sei, mas eu não sabia dizer o nome de verduras, eu não sabia dizer, não sabia. Acelga, que é isso? Chicória? Mas, caramba, parece nome de remédio isso. Eu era a menina McDonald's, tá? Mas assim, ó, eu não comia nada que prestava. E eu não tava nem aí, porque eu não tava nem aí. Eu Você comia estava assim, acima do peso, Sansara? acima do peso, eu tava assim, ó, eu passei alguns anos naquele negócio do efeito sanfona, emagrecia, engordava, mas eu tava muito acima do peso, eu tava de um estado, assim, um inchaço, eu também não sabia que era inchaço na época, mas eu tava era muito acima do peso, a parte abdominal aqui, a minha barriga era uma coisa assim que, sabe o pessoal que toma bastante chopp? Que é italianada, que tem aquela pancinha bem, o pânceps arredondado, assim, bem, bem, bem tudo, tá? Parecia um hamster aqui também.
tudo, gente. Tava assim uma figura assim que é assustadora. Eu não conseguia fechar o zíper de bermuda, de calça, não tinha como fechar, ficava aquela coisa estufada assim para fora, um desconforto total. E eu bebia muito também, assim, dos últimos tempos, eu tomava muita cerveja, muito vinho. Eu não percebia, mas assim, ó, a minha insatisfação com a vida que eu levava, ela era tão grande, mas tão grande, que toda aquela insatisfação eu levei para hábitos alimentares ruins, que já não eram bons antes, nunca foram muito bons. Na verdade, foram muito bons na minha infância, porque a gente tinha uma vida muito, muito, muito humilde, então a gente, assim, não consumia refrigerante, tudo era comidinha feita em casa. Mas aí depois, quando a vida começou a melhorar um pouquinho, aí degringolou de vez. E aí, aquela insatisfação toda, eu descontava na alimentação. Eu não me exercitava também, eu não... Enfim, eu tinha assim, eu era o protótipo da pessoa que estava caminhando. Eu me peguei pelo cangotezinho e estava me levando para o caminho da doença. Só que eu não estava nem aí. Assim, eu não achava que eu fosse ficar doente. Se também ficasse doente é uma coisa que você vai ali e resolve, você toma um comprimidinho. Eu não pensava nessas coisas. Assim, a Mulher Maravilha, aquela que dá conta de tudo, que abraça todas as causas. E aí eu tive diagnóstico de câncer. Então, quando eu achei a Paty, eu comecei a observar algumas coisas em comum no depoimento das meninas. E nos próprios conteúdos da Paty, nos teus conteúdos do YouTube, eu comecei a assistir, comecei a maratonar. Aí você indicava livros, você indica um monte de coisa, sabe? E eu comecei a ler os livros que tu indicou. E aqui eu comecei a aprender. Eu comecei a aprender porque quando eu tive o diagnóstico de câncer, eu descobri que eu não queria morrer, que eu não queria ter aquela vida que eu tinha, que eu não queria ter uma vida meio... Eu tinha uma vida, entre aspas, é como se eu fosse um zumbi em vida. Eu estava vivendo, mas eu não estava vivendo. Era como se fosse um The Walking Dead, aqueles filmes lá dos zumbis. Você tá lá, mas você não tá de verdade lá. Então, os dias ocorriam no piloto automático, tudo era piloto automático. Café da manhã, quando dava para tomar, eu tomava meia xícara de café correndo e ia trabalhar na metade lá do horário de trabalho, mais ou menos no horário de intervalo, lá pelas 10:30 da manhã. Aí eu comia coxinha com pão de queijo, com uma latinha de refrigerante. Eu tava um zumbi total. E não tinha horário para me alimentar, não tinha alimentos específicos assim que eu consumia, que a não ser que eu só consumia guloseima, tá? E aí no depoimento das meninas, elas falavam na tal da dieta alcalina, elas falavam de uns negócios que eu não tinha ideia do que era. Gente, era vegetal, era legume, eu não sabia o que era, tá? Elas falavam de hidratação, eu disse, tomar um copinho d'água de vez em quando faz bem. Um copinho d'água de vez em quando. Hidratação. E hoje em dia eu tomo 3 litros, eu participei dos desafios que tu propôs, eu mudei da água pro vinho, melhor, do vinho pra água. Melhor eu sou outra pessoa. Eu participei então dos desafios, participei da mentoria de alimentação, que mudou assim, ó, eu participei com a Paty, da mentoria de alimentação, participei também de outros programas dela. A minha vida mudou radicalmente, assim, então, isso foi bem no início, foi no primeiro mês do meu diagnóstico para me ajudar, e achei a Paty. Na mentoria da alimentação, eu descobri tanta coisa, então coisas que a gente nem imagina, sabe? Que dá para cozinhar e fazer coisas gostosas, comidas gostosas, com ingredientes saudáveis. De verdade. Gente, eu não sabia cozinhar, a não ser coisa... Sabia cozinhar o básico, mas assim... bem basicão mesmo, eu não gostava de cozinhar, achava horrível. Para mim, entrar na cozinha, assim, era terrível, tá? Porque panela, fogão, ingredientes, aquele mistério lá. McDonald's é mais fácil, né? Nossa, vai ali no McDonald's, vai no restaurante, compra comida prontinha e aí vai dizer assim, mas é porque tem dinheiro. Não é a confusão, inclusive financeira, que a gente vivia. Não sabe, aquela coisa de você se boicotar tanto que você está sempre escolhendo aquela coisa que é o pior.
E aí a gente aprendeu na mentoria da alimentação, alimentação primária, alimentação secundária. Eu amei quando eu aprendi isso, aquilo me tocou profundamente, mas profundamente. A gente aprendeu, assim, várias coisas. Como que você olha o rótulo de um alimento, que informação que você tira dali? A gente aprendeu a enxergar açúcar onde não parece que tem açúcar, porque não está escrito que tem açúcar. Mas tem, a gente aprendeu tantas coisas. Uma crença que eu tinha, eu e as minhas colegas, foi uma coisa comum da gente que participou da mentoria, é de que você vai numa casa de produtos naturais, obviamente você vai sair com coisas que são 100% saudáveis. E isso não é verdade. E eu, antes de entrar na mentoria de alimentação, eu ia na casa de produtos naturais, ou meu marido ia, comprava algumas coisas e eu me sentia assim, tô abafando, nossa, como eu tô saudável. E a gente foi aprendendo algumas coisas ali, muita coisa que eu vi assim, nossa, isso não tem nada de saudável, tá vendendo lá, mas isso é completamente o oposto daquilo que eu deveria estar consumindo nesse momento para ajudar o meu corpo, o meu sistema imunológico. Eu não comentei, gente, assim, ó, eu terminei a radioterapia agora, mas eu fiz 16 ciclos de quimioterapia, eu fiz 4 quimioterapias vermelhas, fiz 12 brancas e fiz 30 sessões de rádio que terminaram agora na sexta-feira, dia 3 de setembro. Ninguém, a não ser pela carequinha, e eu tenho que dizer pra vocês um negócio, eu sei que parece uma coisa meio esquisita, assim, meio metida a falar, mas eu fiquei linda, careca, eu amei cada etapa, e isso foi porque eu tava com a mente em tudo que a Paty ensinou pra gente. E o meu sistema imunológico, ele baixou durante as químios, mas ele não baixou tanto, e isso foi a alimentação. Você passou muito certeza mal? absoluta. Eu passei super bem, mas eu passei super bem, assim, ó. Eu tive alguns efeitos, mas eles foram pouquíssimos e foram muito leves. Então, quando a gente ouve falar da quimioterapia, quando eu soube que eu ia fazer quimioterapia, porque quando eu tive o primeiro diagnóstico, antes da primeira cirurgia, que era o nódulo pequenininho, era câncer inicial, não tinha contaminação axilar, eu não precisaria fazer quimioterapia. Tá, fez a cirurgia, a gente viu que não era nada daquilo, que ele já estava enorme, ele teve um crescimento bem rápido, e aí fiz a segunda cirurgia, o médico falou, vai ter que fazer quimioterapia. Quando ele disse isso, eu pensei sozinha, eu não tenho forças para fazer uma quimioterapia, eu não vou conseguir, porque tudo que eu ouvi falar de quimioterapia veio na minha cabeça. Aí, com a Paty na minha vida, eu entendi assim, não, peraí, mas será que eu não tenho forças mesmo para fazer? Como é que pode isso? Eu já tinha mudado a minha alimentação, eu estava me sentindo renovada, eu estava me sentindo forte, eu estava me sentindo feliz como eu não me sentia há muitos anos da minha vida. E aí eu fui para quimioterapia. E assim, ó, nada daquilo que a gente ouve falar, daqueles efeitos fortes, terríveis, eu não tive nada. Gente, eu tenho pânico de vômito. Eu nem sei se eu tenho pânico hoje em dia, mas eu tinha, tá? Eu tinha pânico de vômito, só de pensar assim, ai meu Deus, pessoal que fica passando muito mal, que pode acontecer e tal. Eu não tive um episódio de vômito, não tive efeitos gastrointestinais, diarreia. Eu tive uma diarreiazinha de nada, assim, uma merreca de diarreia o dia que eu fui fazer um exame, e aí eu tomei água lá deles, esqueci de levar minha aguinha, né, e tomei lá. Mas foi uma merrequinha, eu nem sei se foi disso mesmo, foi tão, assim, sutil. Eu passei super bem, eu conseguia Você ganhou fazer muito tudo. peso? Não. Ai, gente, não aparece aqui, né? Mas assim, ó, eu perdi peso. Eu enchei um pouquinho lá na 8ª químio branca, 8ª até a 12ª, eu enchei um pouquinho, que é natural, mas eu não ganhei um peso, não, quase nada. Então, o que aconteceu? Eu perdi um pouco de peso no início, porque eu mudei a minha dieta antes de começar a quimioterapia, porque eu já estava com a Paty, e aí eu já tinha entendido a importância disso. Então, eu mudei a dieta antes da quimioterapia. E aí, então, teve aquele, eu perdi até bastante peso, né, desinchei muito, mas aquela perda de peso não foi devido à quimio, foi devido à mudança alimentar. Imagina, eu comia 3, 4 pães franceses de manhã, com um monte de tractana dentro, tudo que você imaginar, assim, que não presta, estava dentro do meu pão. E eu comia aquilo e não passava fome. E de repente eu comecei a comer outras coisas, assim, que me deixavam completamente satisfeitas e coisas saudáveis. E claro que teve aquela queda de peso,
Aí depois ele aumentou um pouquinho, porque daí eu fui aprendendo a comer, a combinar os alimentos e também o que eu gostava, o que me fazia melhor naquele momento, o que eu podia trocar. Aquilo fazia bem, mas não era o que eu queria comer naquele momento. Eu estava, sei lá, precisando de uma coisinha diferente dentro das opções saudáveis, ia lá e fazia coisinha diferente. Então, assim, ó, eu não tive efeitos fortes da quimioterapia, tá? O que não quer dizer que ela não tenha agido, assim, maravilhosamente no meu corpo. Ela fez o que ela tinha, ela cumpriu o propósito dela no meu corpo, mas o corpo reagiu muito bem. O cabelo caiu, demorou um pouquinho para cair. Ele caiu, depois eu raspei, mas assim, na quimio branco já estava crescendo cabelo. As sobrancelhas também caíram, os cílios. Assim, ó, que eu não enxergo nada. Mas eles também, seguidinha, já começaram a nascer. Eu terminei as quimioterapias no dia 15 de junho. Hoje é dia 8 de setembro. Olha como eu já tô cabeludinho, olha só. Eu tinha um cabelão enorme, assim, mas eu tô curtindo cada fase. O meu cabelo não nasceu fraco. O pessoal comenta que quando começa a nascer, ele nasce muito fraquinho. O meu cabelo não nasceu fraco. Ele não tô tendo queda de cabelo, porque tem gente que também começa a ter queda de cabelo. Enfim, o que eu acredito fortemente, eu tenho uma certeza dentro de mim, que a mudança, teve uma mudança global, e uma parte dessa mudança foi a questão alimentar e de hidratação. E essa mudança, ela contribuiu de uma forma, assim, que eu acredito que foi um divisor de águas no meu tratamento, na forma como eu encarei o diagnóstico de câncer, encarei o tratamento de câncer. Foi fundamental, porque o câncer é uma doença multifatorial, como a Paty vive dizendo, e não é um fator, então não é só uma mudança aqui ou uma mudança ali, é uma coisa muito mais global. Mas a mudança da alimentação e da hidratação, elas são fundamentais. Aí uma coisa que eu fiz também, no início, eu cometi, a gente não sabe, né? E aí eu entrei em vários grupos. Eu entrei em muitos grupos de pacientes oncológicos. Por Deus, quem estiver assistindo isso, toma cuidado, não faça isso. Aí o pessoal fala lá, toma chá disso que cura câncer, toma o suco não sei do que cura câncer, come a não sei o que, sei lá, vai lamber a parede que cura câncer. Quando você tá muito, não, você tá naquela coisa assim, tá Deus, no Deus, vou morrer, né? vou morrer, você faz. Gente, depois de todo o aprendizado que eu vi, que eu tive, como isso é perigoso, como isso é perigoso. Então tem Você que tomar muito chegou a fazer cuidado. uma mudança por sua própria conta no início, antes de fazer a mentoria. Como é que foi isso, Sansara? Eu fiz. Depois que eu Foi comecei pesquisando na internet aleatória e você decidiu mudar? Como é que foi Não, isso? não. Eu maratonei o teu conteúdo, tá? Lá no YouTube. E aí você indicava alguns livros e alguma coisa, e eu, por natureza, eu tenho uma natureza de pesquisa investigativa. Eu não sou detetive, tá, gente? Mas eu sou professora universitária, eu trabalhava com ensino e pesquisa, então eu tenho essa natureza de pesquisar. Tudo o que a Paty sugeriu, eu fui atrás. Tudo. E eu comecei a ler, só que eu não tinha uma orientação para mim, para Sânzara. E aí eu comecei a ler, pesquisar, e aí eu radicalizei. Eu fiz uma coisa, eu fui muito radical no início. Eu radicalizei total. Aí eu virei vegana, 100% vegana, do dia para noite. Para quem comia hambúrguer, nossa! Então, eu fiquei 100% vegana. Mas assim, ó, essa questão radical, ela não era específica para mim, eu precisava de uma orientação. Então, eu não aconselho, assim, depois quando eu fiz... Aí você chegou a fazer quimioterapia e passou mal, foi isso? Então, eu tava vegana, tá? Vegana e crudívera. Crudívera, só comia coisa crua. Por quê? Porque eu não sabia cozinhar nada que prestasse. Eu não sabia cozinhar nada que prestasse. Aí eu disse, vou comer tudo cru. É verão, é gostoso. No verão dá vontade de comer coisa crua. Fui lá. Aí eu fiz a primeira quimioterapia e o meu corpo sentiu, porque eu cortei carboidrato também. Tem carboidrato nas saladas, tudo, mas é muito pouquinho. Então eu fui do 100, nem foi do 8 para 80, né? Eu fui do 100 para quase zero, assim, praticamente zero. E foi um baque muito grande para o corpo. Então, na primeira quimioterapia, eu senti
Mas eu senti o quê? Eu senti assim, que parecia que eu ia desmaiar, que eu tava fraca, eu tava sem forças. Eu me sentia muito sem forças e a sensação que a cada instante eu ia desmaiar. E aí eu falei com a Paty. E, na verdade, assim, tem tanta coisa para falar das coisas que eu falei contigo, porque é um atendimento muito próximo, né? Era pro meu caso em particular. A gente tem um grupo do WhatsApp, tem um grupo do Face. É muito legal, porque é todo mundo no mesmo trilho, no mesmo caminho. Não é todo mundo tentando nadar e conseguir respirar, mas sem saber, não. É todo mundo ali, ó, na mesma direção. Mas a Paty sabia exatamente o meu caso, exatamente. E aí ela me deu uma orientação, né, de não ser tão radical assim, porque como que eu ia fazer essa mudança tão drástica? E aí ela me deu uma orientação e eu segui a orientação dela. E aí, aquela sensação de fraqueza, de mal-estar, aquilo sumiu, aquilo desapareceu. E esse foi o sintoma mais forte que eu tive nas químicas vermelhas, que eu posso dizer assim, o que eu senti nas químicas vermelhas? Foi a sensação de fraqueza. E isso eu senti na primeira, eu senti um pouquinho na segunda, mas é porque eu fui muito radical, né? Mas aí na segunda eu já estava seguindo a orientação da Paty, que ele foi passando, e ali acabaram os meus efeitos colaterais. Quer dizer, os efeitos Da estão muito quimioterapia. mais relacionados à alimentação que não estava adequada que propriamente ao tratamento, né? Sim, sim. Então, Porque você provavelmente, se fez ali a minha... 4, 2 você não estava bem, as outras 2 você passou bem? Os trinques. Ah, Passei nos trinques, assim, foi... é, assim, gente, eu não tava, tipo assim, né, indo lá na festa, a gente tava em pandemia também, né? Mas eu não tava assim, aí, galera... Mas eu tava muito bem, sabe? Eu levantava, eu não sentia aquilo que muitas pessoas podem sentir. Então, uma forte mudança no paladar. Eu senti um pouquinho, mas nada que me impedisse de comer. Gosto metalizado na boca, vômitos em geral, náuseas fortíssimas, questões na pele. sua pele tá linda, tá ótima. Então, eu tô com a pele boa, mas tudo isso tem a ver, é a alimentação, é a hidratação e é a cabeça, né? Então, a questão, mais do que mudar o hábito, é entender que esse é um hábito para sempre. Depois que eu modulei minha alimentação, eu não sou radical, é uma alimentação normal, ela é natural, ela é saudável, mas ela não é radical. É uma alimentação que você consegue ter constância, você consegue ter consistência, porque não adianta ser radical 1 mês, 2 meses. E depois eu Chutar o balde, acabar com voltar pro tudo isso, McDonald's né? da vida, né? Porque não começa assim com o McDonald's, começa com aquela vontadezinha, ai, que vontade de comer um docinho. Ela vem, ainda mais na quimio branca, hein? Ela vem, que vontade de comer um docinho. Um só não vai fazer mal. Ai, que vontade de comer isso. Nossa, hoje eu precisava tal coisa. Às vezes é difícil controlar por causa dos corticoides, que dão muita vontade, às vezes, de doce, ou não é de doce, de alguma coisa, eles te dão fome. E às vezes porque você tá emocionalmente, às vezes até você tá assim, ou se sentindo fragilizada e a comida ainda pode ser um refúgio, ou se sentindo como eu me sentia super bem, não era, nem tinha, nunca me senti com câncer. E aí começa a dar aquela sensação de que você pode começar a afrouxar. O problema não é aquela coisinha uma vez, o problema é que aquilo ali pode abrir portas de todo o gatilho de tudo aquilo que você já viveu antes. E em mim, isso eu tomei muito cuidado, sabe? Essa orientação muito próxima, muito junto comigo, e tua e também das colegas de grupo, porque a gente se apoia muito, ela foi fundamental, porque é muito fácil você abrir uma brecha aqui, aí depois uma brecha ali, aí uma brechinha ali, aí quando você vê, Aí a a exceção exceção virou a virou regra. regra, Só né? que você não sente, porque você tirou o tumor, você fez a quimioterapia, você está se sentindo, de certa forma, protegida. E também, às vezes, eu vejo assim, que às vezes vem aquela vozinha na cabeça onde a gente ai, coitada de mim, eu sou a vítima, assim, no sentido de que eu preciso de um carinho, eu Eu preciso de um mereço. conforto, eu Mereço. mereço. E aquilo a gente vê como um carinho, mas esse carinho se chama autossabotagem. E se não tivesse a força de vocês, a tua força ali comigo, assim, porque eu recorria a todo momento, Paty, 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 eu acredito que eu
não teria tido essa mudança aqui dentro, ó, é uma chavinha que vira. Depois que a chavinha virou, às vezes ela quer desvirar, mas eu tô consciente da importância da mudança e eu tô consciente que o que me levou a um diagnóstico de câncer não foi uma coisa que eu fiz uma vez na vida, ou duas, ou 10, ou 20. Foi uma coisa que eu fiz muitas vezes, com muita constância, com muita consistência. E que para eu mudar isso, eu preciso ter a mesma constância com a qual eu comia tudo que eu comia, eu fazia tudo que eu fazia, eu bebia aquelas cervejadas, aquela mesma constância, aquela mesma consistência, eu agora tenho que ter em função da minha saúde, para que isso seja para sempre, seja permanente. O meu corpo tá forte. Uma coisa que eu percebi, assim, ó, a gente não tem muito essa noção, mas o câncer, na minha visão, não sei nem se eu vou saber explicar, mas ele é uma coisa assim, ó, ele não é exatamente o problema, embora pareça estranho. Ele é o sintoma de algo que é muito maior do que o câncer em si. Não o câncer, o tumor, tá, gente? Aquele tumor que surge. Ele é o sintoma de algo que é muito maior. Eu não estou dizendo, ai, tem mais câncer no corpo. Não. Ele é o sintoma de algo que está errado na nossa vida e que eu não percebia. De uma vida e eu não desequilibrada, né? Uma vida desequilibrada, e eu não teria tido essa percepção se não fosse ter surgido aquele tumor. Eu não teria mudado, eu não teria percebido a importância das mudanças. Eu tenho uma qualidade de vida, assim, ó, que é incomparável à qualidade de vida que eu tinha antes. Os meus filhos estão comendo muito mais saudável, e eles não estão comendo porque estão sendo forçados. Eles estão comendo porque eu aprendi a fazer coisas gostosas que criança gosta de comer e que é saudável. Então não é uma coisa, não é mágica, assim, é aquela disposição no aprender, se conectar. Eu me conectei contigo, me conectei com a Eleni, que é a nutricionista, e buscar essa ajuda, essa informação e praticar. E quando tá desviando, falar lá, porque o pessoal ajuda demais, assim, pra gente ir pros trilhos. E é isso, assim. Gente, eu posso falar aqui por 10 horas, tá? Eu terminei as rádios. Pra gente finalizar. Então, Paty, só deixa eu falar a última coisa, né? Era pra eu estar aqui arrasada, cansada, porque dá fadiga, o tratamento da fadiga. Eu não tive fadiga, tá? Eu não tive fadiga, por isso que eu digo, eu posso falar aqui por 10 horas de tudo que eu aprendi, porque é muita coisa, de tudo que eu acho assim, que é tão importante as pessoas terem acesso a essa possibilidade, porque algumas pessoas vão entender que é importante, algumas talvez não vejam agora, mas essa possibilidade, assim, ela mudou a minha vida, a possibilidade de participar de aprender, de participar da mentoria da alimentação, de aprender sobre alimentação, aprender sobre o meu corpo, sobre os meus processos internos do organismo, sobre os processos do alimento, e de entender que a célula daquilo que eu como, cada coisa que eu ponho na minha boca, aquela célula vai virar célula do meu corpo. Então, dependendo do que eu ponho na boca, é o que eu estou alimentando. Ou eu estou alimentando a minha saúde, ou eu estou alimentando a minha doença. Não tem outra opção. E isso eu aprendi com vocês. Isso, assim, é um aprendizado que não tem preço. Cada vez que eu vou pegar uma tractana, porque tem umas tractana aqui em casa ainda, né, que às vezes, final de semana, eu vejo a tractana, eu vou pegar e eu penso, a célula disto aqui vai formar a nova célula do meu corpo. Que tipo de célula vai ser essa? E isso eu agradeço a vocês. Que lindo! Bom, você já me respondeu. Eu ia perguntar qual era o maior aprendizado ou a maior transformação que a mentoria da minha alimentação de câncer te trouxe. Você respondeu lindamente aí. Isso é uma coisa para pensar para sempre, né? Isso as crianças deveriam aprender na escola. Aquilo com a qual eu me nutro, uma das nutrições é pela alimentação e hidratação, é aquilo que eu estou construindo o meu templo, é o meu corpo. Sem esse meu corpo, eu não consigo viver as experiências que eu vim para viver no mundo, eu não consigo exercer aquilo que eu vim para exercer, né? Pelo poder divino, eu tô aqui no mundo, eu sou uma peça importante do mundo, assim como todo mundo é. Mas eu estava me tirando do quebra-cabeça pelas escolhas erradas que eu estava fazendo. E graças a vocês, graças a Deus, vocês entraram na minha vida e eu tive eu consegui ter essa
essa visão, assim, mais real do que eu estava fazendo para mim e de como é possível transformar em até pouco tempo, transformar a minha vida tão para melhor. Eu não tenho palavras, assim, eu sou muito, muito agradecida mesmo.